Boa noite, queridos. Mais uma vez estamos juntos para mais um momento de reflexão na palavra, estudo da palavra. Nós estamos todas as quintas-feiras voltados para estudarmos a palavra de Deus, refletindo em um tema proposto que é justamente culto no lar ou culto doméstico, onde a nossa intenção não só resgatar o culto em nossos lares, mas também multiplicar essa prática na vida da igreja, principalmente em momentos como estamos passando, de isolamento. Mas já indo direto ao assunto, nós estamos seguindo uma trilha, e essa trilha diz respeito à teologia dos puritanos. E visualizando essa teologia, estudando sobre essa teologia, nós observamos que eles têm muito a nos ensinar sobre essa prática do culto doméstico, do culto no lar. Estamos usando o material na íntegra de Joel Bick, Teologia para a Vida, esse compêndio de teologia puritana, e justamente num ponto onde estudamos sobre vida piedosa no lar. E eu quero levá-lo desde já a perceber que esta vida piedosa no lar é um dever de todo aquele que professa a sua fé em Cristo Jesus. Baseado em textos do apóstolo Paulo, como por exemplo, orai sem cessar, e aonde nós vemos isso em 1 Tessalonicenses 5,17, ou em 1 Timóteo 2,8, que nos diz orar em todo lugar, ou também em textos como em Efésios, capítulo 6, verso 18, orar em todo tempo, com toda oração e súplica, isto é, com todo tipo de oração. Aí nós podemos observar que a oração em todos os momentos, em todos os lugares, também é um tipo de dever que nos leva a termos certeza que ela deve ser praticada em nossas famílias. E com isso, nós observamos que o culto no lar, levar essa oração para casa, levar o estudo bíblico para casa, levar a reflexão da palavra para casa, envolve esse conceito também paulino. E dentro disso, hoje nós falaremos sobre o dever do culto doméstico. Estamos ou não realizando o culto doméstico? É claro que quando eu falo sobre dever, eu não estou falando de uma imposição mecânica. Eu estou falando de fazer essas coisas por amor, porque aquele que nos amou e se entregou por nós, nosso Senhor Jesus Cristo, nos leva agora também a termos esse sentimento de gratidão, de amor, de vontade de estar em sua presença. E nada melhor do que levar as nossas casas a se renderem a Jesus Cristo. Nós estamos nos aproximando da Páscoa, onde nós lembramos de toda aquela proteção de Deus ali ainda em Êxodo no Egito, que as casas foram guardadas pelo sangue do Cordeiro, passado em seus umbrais, nas portas. E nós cremos que nós estamos protegidos também. E com isso nós cultuamos. O nosso dever é adorar a Deus. E utilizando um teólogo do passado, chamado William Perkins, ele explica que esse dever do culto do lar, ou do culto doméstico, tem duas divisões principais. E é sobre essas duas divisões que eu quero levá-lo a meditar nessa noite. Que essa reflexão possa ser uma reflexão produtiva, possa ser uma reflexão onde você consiga praticá-la ainda hoje, ou ainda essa semana, em sua casa. Então eu peço que você venha comigo agora para observar essas duas divisões principais. Em primeiro lugar, nós devemos levar a nossa casa
a ter uma instrução diária na palavra de Deus. Aqui, Perkins, ele afirma que o primeiro comportamento do culto doméstico é uma conversa com Deus. E essa conversa deve ser justamente para a edificação de todos os membros de nossa casa, a fim de que eles aprendam, em primeiro lugar, sobre a vida eterna. Levá-los a essa compreensão da vida eterna. Deve-se, então, adorar a Deus mediante a leitura da palavra, mediante o ensino da palavra, mediante a perguntas e a respostas, interagindo com os filhos e dessa forma sendo feito tudo isso diariamente e entre si através da verdade das Escrituras. Vocês já pensaram que esse culto pode ser um momento de interação, onde você explica para o seu filho interage com você, onde você troca palavras sobre a Escritura, você ensina e instrui o seu filho a ter uma mentalidade espiritual, onde você ensina a sua casa a pensar e discernir as coisas espiritualmente. Isso tudo acontece através de uma conversa franca ao redor da mesa com a Bíblia em suas mãos, de instruir. Perkins, ele cita aqui Deuteronômio capítulo 6, versos de 6 e 7. E ele fala que as palavras que ali estão escritas, estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Dessa forma, há uma interação, há um movimento, não é algo estático, é algo que você faz no decorrer do seu dia. Então, quando nós observamos que essas palavras, elas vêm logo após o mandamento de amar a Deus. Matthew Henry escreveu: aqueles que amam o Senhor Deus devem fazer o que puderem para fazer com que seus filhos se afeiçoem a Ele. Eu acho que é aqui que se encontra a nossa grande responsabilidade. Não só de ensinar os nossos filhos a cumprirem ordens, mas nosso grande dever como pais, líderes de nossas casas, é realmente ensinar os nossos filhos a amar a Deus, a amar a palavra, a gostar de estar com Cristo, a gostar de orar, a ver que é vital ler a Bíblia, a perceber que sem isso nós não somos nada, a começar a olhar o mundo dessa maneira, a observar o mundo através dessa visão, da visão do cristianismo, e não de outra maneira. Esse comentário de Henry nos leva a essa reflexão, de termos essa total devoção e amor a Cristo Jesus. Mas não para por aí. Aproveitar todas as oportunidades para discorrer com aqueles ao teu redor a respeito de coisas divinas. De levar as pessoas que estão ao nosso redor a conversar sobre coisas de Deus. Não perder tempo. Sempre trazer as nossas conversas para as coisas que realmente são do Senhor. Porque isso não é perder tempo, isso é ganhar muito tempo. Levar com que os nossos filhos tenham esse estilo de mentalidade onde sempre desembocará em algo que é do Senhor. Os puritanos, eles afirmavam que o objetivo dessa
relação entre essa instrução a ensinar as coisas divinas é justamente o amor, e não apenas um conhecimento mental, não uma mera especulação, mas um conhecimento íntimo, agradável e do coração daqueles que são chamados segundo o seu nome. Que você possa levar a sua casa a refletir nessa questão em relação à palavra de Deus, para que tenha um conhecimento íntimo, que tenha um conhecimento agradável, que pense no Senhor Jesus. Estou com os meus filhos passeando aqui pela sala, por isso vocês perceberam esse movimento, a minha chamada de atenção para lá e para cá, mas é que eu quero que eles escutem isso que eu estou falando também. Então, olhando para tudo isso, essas atividades de Deuteronômio, elas nos ordenam questões diárias, acompanhamento diário, deitar-se à noite. Vamos lá, vamos falar alguma coisa de Deus, não é? Levantar-se de manhã, sentar à mesa, andar pela casa, pelo caminho. Nós somos aquele povo do caminho. Nós já fomos chamados assim. Que fala de Deus, que o coração se aquece no caminho. Então, a Confissão de Westminster, ela cita a passagem bíblica como um texto prova que afirma que Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, tanto diariamente no ambiente privado da família, como também cada um sozinho e longe da vista dos outros, bem como nas reuniões públicas mais solenes. Num lar ordeiro, essas atividades transcorrem em momentos específicos, regulares e constantes do dia. Então, pense nisso. Pense em como efetuar isso na sua casa. Um texto paralelo com Deuteronômio no Novo Testamento é justamente Efésios, capítulo 6, verso 4. Aqui nós lemos: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse texto é uma instrução. Quando o pai está aqui diante do seu filho, quando a mãe está diante do seu filho, por exemplo, ele deve criar o seu filho como um cristão e não como outra coisa. Em primeiro lugar, parece assim tão assim raso falar isso, mas é verdade. Nós precisamos escutar isso de novo. Nós precisamos criar os nossos filhos como um cristão. Instruí-os a ter receio de pecar e informai-os da totalidade do dever que têm para com Deus e animai-os a cumprir. Mais uma vez, uma citação de Matthew Henry, falando sobre onde nós devemos instruir e em que nós devemos instruir e como nós devemos animar os nossos filhos nessa instrução. E em segundo lugar, como eu disse, que são duas divisões principais para William Perkins, aqui nós vemos a oração e o louvor diário diante do trono de Deus. Isso é algo que deve estar em nossa mente. Perkins afirmou que a segunda parte do culto doméstico é a invocação do nome de Deus com agradecimento pelos seus benefícios. Você invoca o nome de Deus, agradecido por tudo que Ele fez. E você leva a sua família a entender que precisamos, diante de Deus, sempre nos apresentarmos com um coração agradecido. Perkins aqui
ele cita o Salmo 14, verso 1 e verso 4. O insensato diz no coração: Deus não existe, todos se corrompem e não invocam o Senhor. Cita também o Novo Testamento, aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, 4 e 5. Visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graças, pois são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. Ele faz essas duas citações, porque só o insensato perante Deus é que não tem um coração agradecido. Mas aquele que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, esse entende a obra da cruz e sabe o tanto que foi feito por ele, e que esse favor imenso recebeu imerecidamente, então ele se dobra em agradecimento. E além do mais, nós precisamos fazer isso por quê? Porque será que as nossas famílias, elas não pecam todo dia? Será que nós não devemos buscar o perdão todo dia? Será que Deus não nos abençoa de muitas maneiras, com muitas bênçãos todos os dias? Será que nós não devemos reconhecer todas essas bênçãos todos os dias? Se sim para todas essas respostas, então é nosso dever cultuá-lo em nossa casa também. Fazer o culto doméstico com o coração agradecido, com oração, louvor, diários diante do trono de Deus. Reconhecendo essas bênçãos diárias, reconhecendo que nós caminhamos devido a essas bênçãos e provisões do Senhor e implorando para que Deus continue nos mostrando o caminho de vida. Então, nós precisamos nos entregarmos e entregar a nossa família aos cuidados do Senhor. O Salmo 118, verso 15 afirma: nas moradas dos justos há um alegre cântico de vitória, a mão direita do Senhor age com poder. Mesmo pondo de lado qualquer tipo de coisa, nós não podemos pôr de lado a nossa família aos pés da cruz. Então, encerrando aqui, eu encerro esse breve momento que nós tivemos com uma citação de Richard Baxter, aonde ele defende que Deus instituiu a família e, instituindo a família, essa família deve adorá-lo. E ele fala que nós tivemos condições e oportunidades especiais, então nós devemos servi-lo dessa forma, de uma maneira especial e com gratidão. Ele fala que nós recebemos talentos que Deus confiou aos seus servos, por isso pais e mães devem ser servos fiéis e aproveitar a vida em família para a glória de Deus. Que assim seja na sua casa, que a sua família viva para a glória de Deus, cultuando ao Senhor, soberano Criador do universo, todos os dias, cultuando no seu lar também. Deus os abençoe em nome de Jesus, e que hoje e amanhã e sempre a presença de Jesus o fortaleça. Vamos orar? Pai, obrigado por esse momento que nós aprendemos sobre essas duas diretrizes, de buscar a instrução na palavra, de honrar e de louvar o seu nome diariamente, com um coração agradecido por todas as coisas que o Senhor tem feito. Guia-nos, ó Pai, por esses caminhos e nos abençoa a cada vez mais termos força e priorizarmos o culto em nossos lares. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma ótima noite. Obrigado por estarmos juntos em mais esse momento desse breve estudo bíblico. Deus os guie e os proteja e os livre do mal. Em nome de Jesus. Um abraço a todos.